Apocalipse 16, bom, esse é sem dúvida um dos capítulos mais intensos de toda a Bíblia, não é? Para muita gente é uma fonte de medo, de ansiedade, mas a análise do pastor Rafael Soares de Moura, que vai guiar a gente por aqui, apresenta esse texto de uma outra forma, como uma declaração profunda sobre a natureza da justiça divina. E essa, então, se torna a pergunta central. Será que a gente está diante de uma narrativa de puro terror ou de um argumento teológico bem construído sobre retidão e finalidade? A proposta desta análise é justamente essa: mudar a nossa perspectiva. O foco não é o horror em si, mas a lógica por trás desses eventos tão impressionantes. Para a gente conseguir entender um capítulo tão complexo, o nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos ver por que ele é o ápice do juízo divino. Depois, entender o contexto dos selos, trombetas e taças. Aí sim, a gente mergulha nas 7 taças da ira, explora a lógica por trás da justiça de Deus e, por fim, chega na conclusão com aquela frase impactante: está feito. Ok, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que este capítulo não surge do nada. Ele é o clímax, é a consumação da justiça de Deus contra o sistema da besta, e ele marca um juízo que é ao mesmo tempo total e, o mais importante, irreversível. Não tem mais volta. A cena já começa com uma autoridade, assim, inquestionável. A ordem não vem de um anjo qualquer, de uma fonte secundária, não. Ela vem de uma voz que sai de dentro do templo, da própria presença santa de Deus. E isso, claro, já estabelece o tom para tudo o que vai acontecer a seguir. Agora, vamos dar um passinho para trás para a gente ver o quadro geral. Apocalipse 16 não é um evento isolado, sabe? Ele é o ponto culminante de uma sequência bem maior de juízos que vem se desenrolando ao longo de todo o livro. E essa progressão é muito clara. Os selos, eles dão o pontapé inicial. As trombetas, elas funcionam como avisos, afetando só 1/3 dos alvos. Mas as taças... as taças são outra história. Elas representam uma ação que, afinal, é abrangente. Acabou a fase dos avisos. E olha que interessante, até a palavra grega usada para taça aqui é muito simbólica. Fiale não é um copo fundo, mas uma bacia bem larga e rasa. Ela foi feita para derramar todo o seu conteúdo de uma vez só, de forma rápida e completa. E nesse caso, o que se derrama não é vinho ou óleo, é a ira pura e sem mistura de Deus. Certo, agora vamos analisar as pragas uma por uma. A análise do pastor Rafael Soares de Moura descreve esse momento como um novo êxodo. É como se as pragas do Egito estivessem acontecendo de novo, só que agora numa escala global, mirando todo o sistema mundial que se opõe a Deus. As 4 primeiras taças, então, atingem diretamente o mundo físico, os recursos que sustentam a vida. Primeiro, o corpo das pessoas. Depois, os mares, as fontes de água doce e até o sol, que em vez de dar vida, passa a queimar. A intensidade vai claramente aumentando. E aqui a gente chega num ponto, assim, fundamental. A reação das pessoas. Diante de um juízo tão claro, tão devastador, qual a resposta? Arrependimento? Não. Pelo contrário, o texto faz questão de enfatizar que as pessoas endureceram o coração e blasfemaram contra Deus. A 5ª taça é quase cirúrgica. Ela não atinge a terra ou a água, mas o próprio centro de poder da besta, o seu trono. A escuridão que cai aqui é totalmente simbólica. É a demonstração de que nenhum poder, seja político ou satânico, está fora do alcance do juízo de Deus. É um ataque direto à fonte da autoridade do mal. Já a 6ª taça tem um eco histórico muito forte. O fato do rio Eufrates secar lembra muito a forma como a antiga Babilônia caiu para Ciro, o persa. Mas aqui, o ato serve a um propósito ainda maior: reunir todas as forças do mundo para um confronto final e decisivo. E isso nos leva ao famoso Armagedon. Mas calma, a análise do pastor Rafael Soares de Moura esclarece que não se trata de uma batalha em que o resultado está em aberto. O Monte Meguido, historicamente, foi palco de decisões militares cruciais para Israel. Aqui, ele é um local simbólico onde o mal é reunido por Deus, não para lutar de igual para igual, mas para ser julgado de forma definitiva. Ok, a gente viu as pragas, a destruição, e a pergunta óbvia é: por quê? Por que tudo isso? Essa parte da análise nos leva ao coração teológico do capítulo, explicando a justificativa para essas ações tão drásticas, com base no próprio texto. E a resposta vem na voz de um anjo. A razão do juízo é explícita, não é uma ira arbitrária, sem motivo.
É uma consequência direta das ações do sistema mundial. E o ponto crucial é que a justiça de Deus aqui é apresentada como algo perfeitamente retributivo. Esse princípio tem um nome. É a lex talionis, a lei de talião. A gente conhece mais pela frase olho por olho, dente por dente. E a aplicação aqui é direta e assustadora. O crime foi derramar o sangue dos justos. A punição, ser forçado a beber sangue. A justiça é descrita como uma balança perfeita, totalmente equilibrada. E então chegamos à 7ª e última taça. É o momento que marca a conclusão absoluta, final, do plano judicial de Deus sobre um mundo em rebelião. Este é o grande final. Uma voz poderosa sai do templo e declara: está feito. A palavra no grego é gegagonen, e a conexão aqui é simplesmente fascinante. É a mesma raiz da palavra que Jesus usou na cruz, está consumado. Ambas significam a realização completa de um plano divino. Lá na cruz, o plano da redenção. Aqui, o plano do juízo. E o resultado disso é o colapso total, é o desmoronamento completo dos sistemas e da civilização que se opõem a Deus. Um terremoto que abala o planeta inteiro, a queda de todas as cidades e, finalmente, o juízo sobre a Grande Babilônia, que representa esse sistema mundial. É o desmantelamento completo da rebelião. Então, o que a gente tira de tudo isso? Segundo a análise do pastor Rafael Soares de Moura, a mensagem principal não é para causar medo do futuro. Na verdade, para os que creem, é uma garantia. É a promessa de que a injustiça, a perseguição e o mal não vão ter a palavra final. A soberania de Deus vai prevalecer. E assim, essa análise nos deixa com uma reflexão muito poderosa. No fim das contas, o capítulo nos apresenta uma escolha entre dois cálices. Hoje, o cálice da salvação em Cristo é oferecido a todos. Mas no futuro que o capítulo descreve, para aqueles que o rejeitaram, o que resta é apenas o cálice da ira. A pergunta que ecoa a partir do texto é justamente essa: qual cálice será escolhido?